Glória a Deus. Todos podem se assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é algo que exige um pouco mais do que os cristãos têm oferecido no seu relacionamento com Deus. Você já parou, principalmente nós que somos casados aqui, temos 3 homens assim, que têm esposas carinhosas, mas que exigem um pouco de atenção. Então, quando, principalmente as mulheres, né, quando elas falam e o marido não entende, não atende, elas ficam chateadas. Elas levam para o lado de que elas não estão sendo valorizadas. Puxa vida, o que eu falo, você está com a cabeça no outro lugar. Mas é exatamente isso que nós fazemos com Deus. É exatamente isso que nós fazemos com Deus. Nós vamos ver no início da epístola aos Hebreus, havendo Deus falado muitas vezes e de diversas maneiras, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, Deus fala. E eu tenho a plena convicção de que o silêncio profético que aconteceu, que está lá dos 400 anos, do chamado período interbíblico, ali, e você vai entender isso lendo, por exemplo, Macabeus, e lendo o livro Período Interbíblico do meu professor saudoso, pastor Enéas Tonini. Você vai entender que naquele período Deus continuou falando. O problema é exatamente isso que aconteceu aqui. As pessoas tinham pouca audição. Então, veja que era tão difícil, e se aquele momento não fosse bem administrado por Eli, poderíamos demorar um pouco mais de tempo para surgir um profeta. Ora, Deus dá Samuel para Ana, e numa circunstância assim, que principalmente as mulheres que são realmente tocadas nos seus brios de mães, elas valorizam. Então, o que ela fez? Eu recebi isso, eu não poderia ter. E certamente Ana conhecia a história das 3 mulheres mais famosas da história de Israel, que foram Sara, Rebeca e Raquel. Todas elas eram estéreis. Todas. E Deus deu Isaac para Sara. Deu aí para Rebeca os 2 meninos lá que disputaram a primogenitura, 2 gêmeos. Só que Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu logo atrás, agarradinho no calcanhar de Esaú. E aí o tempo vai passando, você conhece a história toda, e ele faz tudo para ultrapassar, superar o irmão, suplantar o irmão e conseguir a bênção da primogenitura. E aí você vai ver Raquel, que a outra a irmã dela tinha possibilidade, tinha uma fertilidade assim muito
a maior, muito além da expectativa, talvez da média das mulheres daquele tempo. E ela não podia ter filhos, mas ela teve. Então, ela conhecia isso, mas ela estava recebendo zombaria. E Deus, então, atende ela. E atende. Vejam bem, como é que é a questão do diálogo com Deus. Ela pede, ela ora, então ela é confundida no momento da sua oração com uma bêbada. Ana estava orando e ela apenas balbuciava. Isso é muito importante a gente entender nisso, né? Que qual o volume que para Deus entender e atender? Ela mal mexia os lábios, ela balbuciava. E essa oração foi tão poderosa que ela recebe a grande possibilidade de ser mãe de Samuel, um dos grandes profetas. E aí, esse menino veio e falou, não tenho outra coisa. Esse menino deve ter vindo para servir a Deus mesmo. Deus me deu esse prêmio, então ela disponibilizou. O menino já foi logo pequenininho para o templo. E passou a ser liderado, supervisionado, aqui o texto diz, por Eli, lá no templo. Só que ele não tinha audição espiritual. Ele não tinha. E numa determinada noite, ele começa a ouvir, Samuel, Samuel. Aí ele correu lá para ele e falou, eis-me aqui. Aqui estou, pois me chamaste. Ele falou, mas não te chamei. E vai a segunda vez, aí vai a terceira vez, aí Eli falou, peraí, é Deus que está querendo falar com esse menino. Aí, quando você ouvir isso, você vai dizer, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então, ele disponibilizava, porque toda vez que Deus fala conosco, nós temos que disponibilizar a nossa vida. O Salmo 4 diz, nós não podemos transformar a glória do Senhor em infâmia. Nós não podemos desperdiçar um momento no qual Deus está falando, que os oráculos de Deus estão sendo pronunciados. E aí nós não temos tempo para nos determos na profundidade desse tema, mas é importante que você entenda que Deus está falando com você pelo seguinte, você precisa abrir a sua audição. Não desperdice o que Deus tem falado. No domingo nós pregamos aqui que a bênção que enriquece está sendo desperdiçada. E hoje Deus está falando, a voz de Deus, as palavras de Deus estão sendo desperdiçadas. Deus tem falado. Deus não para de falar. Olha, pode ver que Jesus coloca como uma condição contínua. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Esse diz é uma condição contínua. Ali é quase que como é que chama essa classificação ortográfica Newton, né? O do indo, né? Dizendo, é quase um gerúndio, porque é uma condição que revela uma sequência. Deus fala. Olha só, porque todos os que são guiados pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Deus fala muitas vezes e de diversas maneiras. Só que aí você vê o que na Bíblia?
Será que Deus não avisou? Avisou. Tudo que está acontecendo, avisou, está aqui, escrito. Mas pronunciou, falou de novo. O que está aqui, você lê como logos. Mas existem palavras dizentes que são rema. Deus falando, avisando no dia. A pregação foi tão bonita. Será que sou bonita? Ou era Deus que estava falando com você? Com profundidade. Você vai desperdiçar isso? Deus falando. Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Não faz. E Deus fala. Nós temos a felicidade de ter aqui, dos dons ministeriais, classificação aqui, eu não vou falar os meus, mas do pastor Rivaldo. Pastor Rivaldo tem profeta e mestre. Ele tem um dom de profeta, não aquela profecia que você imagina, que você vê o dom de profecia, mas a palavra dele é profética. A palavra dele é bem na linha de João Batista, que prepara o caminho para a volta de Jesus. Nós somos a geração João Batista 2. Eu, segundo o Newton, acho que o predominante é mestre, mas eu também sou pastor, profeta, mas o pastor, ele fala que um pastor nesse final de semana ouviu o pastor aqui e falou, nossa, ele tem o dom ministerial de profeta. E Deus vai falando. Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos os profetas. E está aí. Será que pegou de surpresa? Não. Avisou. Eu me lembro, quem conseguir achar esse livro, O Povo Mais Feliz da Terra, é a história dos armênios. E o presidente, o fundador da DONEP, Demo Shakarian, eles iam ficar sem terra. E eles pediram a palavra de Deus. Eles foram sendo orientados, eles saíram de lá, da terra que ia ser roubada, e iam matar muita gente, saíram porque foram orientados por Deus. Na palavra aqui, ó. Falou, ele olhou para a palavra, não, a palavra está saltando aqui. Ela está sendo mais do que logos, ela está sendo rema, ela está sendo mais do que uma palavra dita, ela está sendo uma palavra dizente. Sabe aquela palavra que encaixa? Essa veio para mim. E eles foram orientados desse jeito, saíram, muitos deles foram. Ele foi para os Estados Unidos, ele é um dos homens, ele deve ter morrido, mas os seus descendentes ficaram com o império de fazendas, de frutas lá, tudo na orientação de Deus. Ele poderia ser um homem desesperado se tivesse escapado do que aconteceu lá na terra natal dele. Deus não fará coisa alguma sem primeiro falar, comunicar aos seus servos, os profetas. E aí, isso que acontece aqui com Samuel, isso tem que ser colocado na prática, né? Fala. Você entendeu? Por que você não insiste com Deus? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Prontidão. Deus fala muitas vezes e de diversas maneiras. O Espírito fala com as igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus tem feito umas coisas lindas, nós falamos isso na live,
e disponibilizamos isso. Inclusive podemos disponibilizar mais de um neurologista adventista lá de Manaus, que ele descobriu na oração, você encontra, você starta o ponto de Deus. Quando você está orando assim e de joelhos, você starta o ponto de Deus. Isso é uma questão científica. Deus quer falar com você. Não é para entrar por esse fanatismo, inventar. Porque não há nada que transforme uma coisa que não é de Deus em coisa que seja de Deus. Mas também não há ceticismo que transforme uma coisa de Deus em algo que não seja de Deus. O que é de Deus é de Deus. O tempo mostra. Muita gente, não é porque as pessoas questionam o que está sendo falado. Alguns dias atrás, até num momento assim que nós podemos dizer que é lançando pérolas aos porcos, uma determinada cantora falou algo e a outra rechaçou. Mas antecedeu o que está acontecendo aí. Nós já estamos no tempo do Apocalipse? Lógico que já estamos. Nós estamos na transição da tribulação para a grande tribulação. E mais do que nunca, nós precisamos ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor. Vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Tua
faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando meu coração ao teu, ao teu. Nós precisamos entender exatamente o que o Espírito quis falar através de Paulo na conclusão da epístola, da primeira epístola aos Tessalonicenses. Orai sem cessar. De vez em quando eu coloco no Facebook gente que fala com Deus andando pela cidade. E tem muita gente que faz isso. Por quê? Orar sem cessar é estar de prontidão, estar a ser ligado. Deus está me acompanhando? Está. Tem diversos níveis de presença. O Espírito Santo pode estar ao meu lado, mas ele pode estar dentro de mim, mas ele pode estar sobre mim. Isso só em relação ao Espírito Santo. Não dá tempo para a gente falar em relação ao Pai, em relação ao Filho. Mas os níveis de presença do Espírito Santo, porque habita convosco, estágio com, ele é o Paráclito, aquele que está ao lado, orientando, guiando, ali, ao lado. Aí Jesus disse, porque habita convosco e estará em vós. Aí nós já somos o quê? Templos do Espírito Santo. Mas ele quer deixar a gente não só abençoada, mas abençoadora. Aí ele vem no outro estágio, estágio sobre. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí você fica mais do que abençoado, você fica abençoador. E você, além de ouvir em causa própria, no estágio em, você transmite aos outros no estágio sobre para as pessoas. Você é abençoado e abençoador. Deus está precisando, não no sentido assim de que você é insubstituível. Todos nós somos substituíveis. O único insubstituível é Jesus no plano de salvação. O único. Então, ele precisa, porque é o homem que tem que entrar nesses lugares que ele entregou de mão beijada para o inimigo. É ele que vai ter que recuperar, a raça humana que tem que recuperar o que o pai Adão entregou para o inimigo. Nossa, Deus não manda anjo. Pedro disse que os anjos gostariam de atentar para isso. Mas não é, isso não é missão deles. É nossa. Agora, precisamos essa sintonia com Deus. Não é, eu não fico alegre quando a pessoa fala, nossa, mas você é um homem de Deus. Falou, mas eu sou igual Moisés que disse, oxalá em Israel todos fossem profetas. Oxalá em Israel todos fossem profetas. Vamos orar nesse instante. Disponibilize a sua vida. Se Deus se revela assim lá na epístola aos Hebreus, havendo Deus falado muitas vezes e de diversas maneiras, Ele é um Deus que se comunica, um Deus que fala. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e o será eternamente. Senhor, a Tua palavra foi exposta e agora na ministração, na aplicação, que o Senhor abra a audição dos Teus filhos e das Tuas filhas para entenderem e atenderem a Tua palavra, ao Teu amor nas Tuas declarações, Senhor. Que todos possam
ter essa percepção e dizer assim: fala que o teu servo ouve. O Senhor conhece a cada um, assim como conheceu Samuel, pequeno ainda, chamou-o pelo nome, e Ele chama cada um de nós pelo nosso nome. Então, que a partir dessa palavra, desse chamado pelo nome, todos possam iniciar um grande diálogo contigo, um diálogo ininterrupto contigo, em nome de Jesus, para que todos nós sejamos mais do que abençoados, sejamos, além de abençoados, abençoadores, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.